A sociedade não te ensina a amar, ela te ensina a performar relações e a idealizar relações. Isso tudo começa no desamparo. O desamparo é inerente a todos os seres humanos. Esse desamparo ele começa com uma ruptura. E essa ruptura é quando o bebê ele sai do corpo da mãe. Ali, no ventre da mãe, é como se o bebê e a mãe fossem um só. E a partir do momento que essa ruptura acontece, o bebê se percebe como um ser separado da mãe. Por mais que de primeira isso não seja muito bem aceito, né? E aí vem essas primeiras sensações de desamparo, são movimentos inconscientes e que vão lapidando as emoções daquele ser humano. Porém, esse desamparo, que é esse primeiro momento de ruptura desse bebê, ele é contornado pela presença da mãe ou da figura, né, que vai cuidar desse bebê. E ali começa a primeira relação de vínculo daquele bebê. E o que é uma relação de vínculo? É uma relação onde uma das partes tem a necessidade de ser cuidado e a outra tem a necessidade de cuidar. No caso, a mãe tem a necessidade de cuidar e o bebê tem a necessidade de ser cuidado. Acontece que o bebê, ele não percebe a mãe como um indivíduo. Óbvio, ele não tem essa capacidade cognitiva. O bebê, ele é extremamente autocentrado. E ele começa a perceber, aos poucos, que a mãe, por mais que ela esteja ali para contornar aquele desamparo, e naquele momento que tem aquela troca, né, baseada em ocitocina, que é o que é a química que traz a confiança, onde o bebê se sente amparado. A sensação que aquele bebê tem, ao ser amparado pela sua mãe, ao estar nos braços de sua mãe, é de que aquilo ali é o seu estado de equilíbrio, a sua homeostase. E que não deve ser quebrado, e que não tem por que ser quebrado. Mas é quebrado, porque aquela mãe é um indivíduo no mundo que tem suas necessidades. Então, quando a mãe se ausenta, o bebê ele não tem a capacidade psíquica de compreender que aquela mãe se ausentou, mas depois ela vai voltar. E de que ele tem que aprender a criar uma estrutura emocional para lidar com aqueles momentos de solidão, sem se sentir desamparado. E essa é uma bela hipótese freudiana, e que eu gosto de trabalhar com essa hipótese. Eu acho que nesse sentido o Freud acertou, ele errou em muitos, né? Em muitos aspectos, mas nesse sim, ele acertou. Essa visão de que o nascimento é uma ruptura de uma homeostase e de que esses meses iniciais, que é o puerpério da mulher, da mãe, e para o bebê é como se fosse uma gestação fora do útero. O bebê ele ainda não se percebe como um indivíduo. E ter essa percepção como um indivíduo, ela dói. Ela vem através de uma dor. E claro que isso também vai depender de como que vai ser esse cuidador ou essa cuidadora desse bebê. Para alguns isso pode ser mais doloroso. Quanto mais negligência esse bebê recebe, mais uma coisa é certa. Por melhor que esse cuidador, essa cuidadora, essa mãe ou esse pai sejam, essa ruptura ela é inevitável. E esse desamparo também é inevitável. E é o estado que Heidegger chamaria de o ser aí, quando você está jogado no mundo. E é desse ser aí, jogado no mundo, que vem esse sentimento de desamparo. A presença da mãe ou do cuidador regula esse bebê emocionalmente, porque ele não tem a menor capacidade de autorregulação. E é o primeiro vínculo, a primeira experiência de vínculo desse ser humano. Obviamente, essa primeira experiência de vínculo vai ser a referência desse ser humano de forma inconsciente em todas as outras tentativas de vínculo. E o vínculo, ele nasce da falha. Pois é, não da performance. É aí que entra um pouco no ponto do tema desse vídeo, que é o seguinte. A gente está falando de relações que a gente tem uma montagem que tende a querer se assemelhar àquela primeira experiência de vínculo com a nossa mãe, certo? As relações amorosas tendem a ser as que a gente mais, de forma inconsciente, busca essa primeira relação de vínculo. Mas isso acontece de um modo geral em todas as relações, nas amizades, nas relações familiares. E nessas relações, o que acontece, o que impede o vínculo, é a necessidade de você receber do outro exatamente aquilo que você está buscando. Então, o que acontece? Lembra lá na relação da mãe com o bebê, onde o bebê tinha necessidade de ser cuidado e a mãe tinha necessidade de cuidar daquele bebê vulnerável? Pois bem, numa relação entre dois adultos, não importa o tipo de relação, essa dinâmica também acontece. Só que a gente não está lidando com um bebê e um adulto. Existe ali uma certa equanimidade entre esses dois seres. Exatamente porque existe essa equanimidade, existe uma alternância desses papéis. Em algum momento, um desses adultos vai fazer o papel do bebê e o outro vai fazer o papel da mãe. E depois aquilo se inverte. Pelo menos é assim que deveria ser uma relação minimamente saudável.
Mas assim o é também. De certo modo, a gente alterna esses papéis. Tem momentos em que você está mais vulnerável, mais fragilizado e que você se coloca nesse lugar de desamparo e o outro te acolhe. E é assim que se constrói o vínculo. Então, o vínculo, ele se constrói a partir da vulnerabilidade, da falha e da fragilidade, do desamparo, sendo eles acolhidos e não reprimidos, oprimidos por uma expectativa de performance. Acontece que a gente vive numa sociedade que exige performance o tempo inteiro. E isso é muito forte nas relações. Muito, 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 muito. Então, você precisa performar desapego, você precisa performar certas características físicas, você precisa performar certos atributos, você precisa performar também financeiramente, você precisa performar algum tipo de independência, você tem que performar tantos aspectos que não tem muito espaço para o vínculo. Até porque o vínculo, ele exige tempo. Porque somente no espaço da intimidade e do tempo, porque a intimidade se constrói no tempo, né? Que nem dizem, ah, você já comeu pelo menos 1 quilo de sal com aquela pessoa, né? Porque é nesse espaço-tempo de convivência que você tem a oportunidade de mostrar as suas fragilidades para o outro, e ali você está dando a oportunidade para o outro te acolher. E o mesmo acontece ao contrário, alternar esse papel, né? Essa alternância é fundamental para que haja um equilíbrio. Acontece que a gente vive numa pressa, num estado de sobrevivência, porque a gente precisa performar não somente nas relações, mas performar na sociedade para a gente poder ó, ganhar nosso dinheiro. Você tem que performar, sei lá, no seu trabalho, e você tem que realmente ter essa energia direcionada para isso, muitas vezes. O que te impede de se aprofundar nas relações, nos vínculos. E eu não estou falando só das relações amorosas, eu estou falando realmente de todas as relações. Às vezes você encontra os seus familiares nos eventos, datas comemorativas, e aquilo não é suficiente para construir vínculo. Não é ali, é simplesmente um palco onde a gente performa. A mesma coisa acontece em relações amorosas também. Às vezes o namoro, você só sai no fim de semana, vai curtir, vai pra um show, vai pra não sei onde. Você tá performando. Você não tem tanto tempo e espaço para intimidade e criação de vínculo. Então, a relação, ela passa a ser superficial. Mesma coisa em relação às amizades. Ela passa a ser performática. Primeiro porque você tá performando o ideal do ego, e esse superego, esse ideal do ego, ele é exatamente aquilo que oprime o seu lado mais desamparado, mais fragilizado, que seria o lado que você deveria sim revelar para a pessoa que você está se relacionando, não importa se é um familiar, se é um amigo ou se é um namorado, um marido, uma namorada, mulher, esposa. A gente precisa dessa vulnerabilidade exposta, minimamente, claro, e aos poucos, para que o outro vá te aceitando e te acolhendo. E assim você vai também aceitando e acolhendo a fragilidade do outro. Quando isso casa, né? Quando essa química se dá, aí sim rola o vínculo. E é somente a partir dessa aceitação do nosso lado mais frágil que a gente começa a sentir uma segurança psíquica naquela relação. Agora imagina que você tenha amigos, que você seja casado, que você tenha família grande e ainda assim você não sinta uma segurança psíquica em nenhuma dessas relações. E de uma forma inconsciente e sutil, você não entende por quê e você nem tem tanta consciência disso, mas você se sente sozinho, você se sente desamparado. Por quê? Pode ser que todas essas relações estejam operando no campo da performance. E no campo da idealização, da romantização, que é outro ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo. A sociedade já está moldada para operar dessa maneira performática e também idealizada. Por quê? O que seria a idealização? Seria o nosso superego, né, esse ideal que a gente tem de si mesmo, né, que é um ideal que nos oprime, porque a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar com os nossos próprios defeitos, com as nossas carências, e aí a gente coloca aquilo debaixo do tapete e a gente finge uma coisa que a gente não é, para que a gente possa ser aceito pelo outro, para que o mundo nos aceite em primeiro lugar. Porque até para você ter um emprego, você precisa performar alguma coisa que muitas vezes se distancia bastante do que você realmente está sentindo. E pode ser que todas as relações às quais você esteja inserido sejam e estejam operando dessa forma. E numa idealização, por quê? O tempo inteiro você está ali colocando a sua energia, botando ali a sua performance, na esperança de que um dia aquela sua expectativa de segurança psíquica, de acolhimento das suas fragilidades aconteça. Só que mas pode ser que esse dia nunca chegue. O mais engraçado disso tudo é que isso pode, sendo visto assim de uma maneira meio en passant, como se o ser humano fosse realmente frágil e emocionalmente dependente uns dos outros. Mas não é bem assim. É um paradoxo mesmo, porque aquele bebê que se desenvolve num ambiente saudável, onde ele é amparado, onde ele tem uma segurança psíquica para poder sentir que ele pode andar, que ele pode sair com as suas próprias pernas, porque ele tem para onde voltar, esse ser humano vai ser mais confiante. Esse ser humano vai idealizar menos as relações. Ele vai entender também que ele pode ser acolhido quando ele mostra o seu lado mais frágil e vulnerável. E isso dá a confiança para ele ser mais autossuficiente, por incrível que pareça. Porque isso é a construção de confiança. É confiar no outro e em si mesmo. O bebê confia na mãe
Logo, ele consegue construir autoconfiança. Ele sente que ele pode ir para o mundo porque ele tem para onde voltar. Agora, quando você tem isso já desde cedo muito mal construído na sua vida, você não tem essa estrutura desde o princípio, você sempre vai se sentir fragilizado no mundo. E aí você vai precisar performar ainda mais, o tempo inteiro uma autovigilância muito grande, para que você sinta que você está sendo aceito. E aí que vem características como ser um people pleaser, né? Você quer agradar a todo mundo, porque você tem medo da rejeição, medo do abandono, medo de não ser aceito. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Então é muito louco, porque a sociedade ela tá aí pronta, é um esquema que foi montado, a gente não sabe nem como, mas esse esquema ele pouco nos possibilita a criar vínculos e ao mesmo tempo praticamente nos obriga a performar. E faz com que a gente também idealize muito e não sinta a realização na nossa realidade, nas relações que a gente constrói. Porque a gente vive numa sociedade que consome nosso tempo. A gente tem tempo capturado pelo trabalho, pela produtividade, pela necessidade de desempenho constante. E muitas vezes a gente não tem tempo para o vínculo, porque a gente está ocupado demais tentando garantir a nossa sobrevivência emocional, nossa sobrevivência material também. A gente vive sustentando constantemente a sensação de ameaça de perder uma posição amorosa. E é uma posição que muitas vezes ainda nem conquistamos de fato. Então a gente defende uma posição amorosa que ainda não foi conquistada, que a gente ainda não vivenciou. Mas a gente defende aquilo porque a gente tem a esperança de que um dia a gente vai encontrar esse lugar. Como se fosse um retorno ao útero da nossa mãe. Como se a gente estivesse sempre tentando provar que a gente merece permanecer num lugar, numa relação. E essa sensação permanente de ameaça mobiliza uma série de estratégias psíquicas, tais como agradar constantemente, people pleasing. Tentar antecipar o desejo do outro, ficar tentando adivinhar o que o outro deseja e construir o seu ideal do ego a partir do desejo do outro, daquilo que você imagina que é o desejo do outro. Evitar conflitos a todo custo, ou então, attention seeker. Né? A gente tem os people pleasers e os attention seekers, que é aquela pessoa que está buscando atenção continuamente. Ela está sempre, de algum modo, tentando chamar a atenção das pessoas. Porque quando ela recebe essa atenção, ela tem doses homeopáticas de segurança psíquica ali, meio ilusória e momentânea, de que ela está sendo aceita, de que ela está sendo minimamente amada. A gente precisa confirmar o tempo inteiro que a gente está sendo visto, de que a gente está sendo valorizado, validado, desejados. O problema é que quando a gente está ocupado demais tentando garantir esse lugar, a gente não tem tempo psíquico para construir o vínculo que realmente poderia sustentar esse lugar. Sem tempo de convivência, o processo natural de construção do vínculo fica comprometido. Uma coisa que eu achei muito engraçada que eu vi na pandemia foi que as pessoas não suportavam conviver com seus próprios familiares. Pessoas que já viviam, já moravam com essas pessoas. Mas mesmo morando na mesma casa, as pessoas elas estavam sempre em atividades fora de casa e elas pouco se encontravam. Então, aí, a partir do momento que todo mundo teve que ficar junto em casa, começou o divórcio, um monte de briga. E eu achei engraçado, porque na época da pandemia, eu vi ali uma oportunidade muito grande de conhecer melhor o meu companheiro e de me conhecer. E eu acho que eu nunca fui tão fundo nisso quanto naquele ano. Então, foi assim realmente maravilhoso me permitir fazer certas experimentações, não só dentro da relação, como na minha própria experiência psíquica, e que me trouxe mais oportunidades de criar um vínculo forte com o meu companheiro. E eu acho que o problema é que a falta de consciência de alguns desses fatores faz com que as pessoas ajam de forma totalmente automatizada. E isso é muitas vezes um mecanismo de sobrevivência mesmo. Eu vou conviver com essa pessoa de forma meio distanciada, performática, porque eu sei que se eu me expor, se eu expor as minhas vulnerabilidades, os meus desejos, a forma como eu penso, como eu sinto, essa pessoa não vai me aceitar. E nem eu vou aceitar também as vulnerabilidades e os pensamentos dela. Aí você vê a total incompatibilidade, né? Emergindo, emergindo, e uma não aceitação disso. E aí a melhor coisa é separar mesmo. E o que a gente vive, que é uma coisa que eu percebo assim, é que a gente começa a tentar acelerar artificialmente a criação de vínculos. Eu vejo as pessoas fazendo isso em todo tipo de relacionamento. Às vezes conhece uma pessoa, se apaixona e fica, meu Deus, tá com a pessoa há 1, 2 anos e acha que é o amor da vida sem nem ter ainda criado um vínculo, porque ainda não teve tempo pra isso, pra criar aquela intimidade. A pessoa tá afobada pra encaixar logo aquele objeto naquele espaço ali onde ela já colocou tanta idealização e tanta expectativa. É a criação de uma espécie de montagem emocional, uma sensação de intimidade que aparece super rápido, uma impressão de conexão profunda antes que o vínculo tenha realmente se formado. Sendo que os vínculos reais, eles têm seu próprio tempo. Seu próprio tempo. E esse tempo ele é devagar, não é rápido. Porque vínculo exige tempo de falhar e tempo de acolher. Se você falha e você não é acolhido, você não tem vínculo. Se o outro falha e você não acolhe, também não tem vínculo. E aí você tem que ver qual tipo de falha você está disposto a aceitar. E saber se o outro está disposto a aceitar suas falhas e a acolher. Isso cria o vínculo. Isso leva muito tempo. E quanto mais a gente tentar pular esse processo,
mais relações artificiais a gente vai criar. Relações que parecem intensas no início, mas que elas caem por terra muito rápido. Vamos falar um pouco aqui do ideal do eu, porque eu não sei se eu deixei claro essa coisa do ideal do eu, né? É, a gente vive numa sociedade aqui, no Ocidente principalmente, que valoriza o sucesso constante, né? A performance contínua, a produtividade e a imagem impecável. E esse tipo de ambiente alimenta aquilo que na psicanálise a gente chama de ideal do eu. O ideal do eu funciona como uma imagem de perfeição a qual o sujeito sente que precisa corresponder, para ele ser digno de amor. Então, muitas vezes, a gente tenta conquistar amor através dessa performance. Só que performance gera o quê? Admiração. Não amor necessariamente, tá? Pode gerar reconhecimento, pode gerar até inveja, mas não amor necessariamente. Você pode sim amar e admirar a mesma pessoa, mas não necessariamente uma coisa tá ligada à outra, tá? Quando a gente tenta obter amor através da lógica da performance, o resultado muitas vezes é um mundo com menos vínculos. O resultado são relações mais utilitárias, relações mais frágeis. E, paradoxalmente, uma sensação cada vez maior de inadequação. Porque quando você sente que você não corresponde àquele papel que é esperado de você, você se sente inadequado naquela relação, naquela montagem ali daquela relação. E é uma montagem que não faz sentido na lógica do vínculo. E quando essa montagem falha, o que retorna é exatamente aquilo que estava na origem da experiência humana, o desamparo.